Eu não tenho números ou pesquisas que relacionem a nossa atividade online com o turismo dentro da cidade. O que eu tenho é o feedback de cada uma dessas pessoas que nos visitam. Assim. Então, um grande número de pessoas nos mandam fotos. Olha, visitei Curitiba, publica aí a minha selfie. Daí o cara com uma capivara no Parque Barigui e tal, né? Então, quando a gente abre diálogos sobre isso, essas coisas aparecem. Assim, esse fenômeno, de fato, dá as caras, né? O que a gente não tem, porque não tem distância histórica e também nem as ferramentas metodológicas adequadas para analisar, é um impacto disso a longo prazo. Isso é difícil de mensurar, né? A página da Prefeitura de Curitiba no Facebook hoje reúne lá alguma coisa perto de 700 mil pessoas. Várias demandas a respeito da cidade nos são trazidas por ali e são resolvidas naquele ambiente mesmo. Como um cidadão que trouxe sua demanda sobre um buraco de rua, sobre a grama que precisa ser cortada, sobre diversos assuntos aí da manutenção urbana, via Facebook, teve seu problema resolvido ali. Como é que ele resolveria se no futuro próximo ele levasse o problema para aquele ambiente e não fosse resolvido? Difícil. Então, quando nos perguntam assim, o que acontece com o trabalho de vocês no futuro? Quando mudar a gestão da prefeitura, quando mudar a gestão da secretaria, quando mudar a gestão do departamento? E a resposta é, o público decide também. O público a reação do público tem um impacto sobre como essa instituição chamada Prefeitura de Curitiba vai lidar com o que a gente está deixando aqui para o futuro. A nossa disposição é no sentido de mediar manifestações que invariavelmente são cada vez mais radicais. Esse é o panorama no qual a gente vive. Assim. Então a gente tem que tentar fazer todo mundo se entender, tentar fazer todo mundo se respeitar, para que esse canal possa cumprir o seu propósito, que é fomentar um debate racional, equilibrado, respeitoso sobre esse ou aquele tema. Né? Para fazer isso, a gente tem algumas regras de convívio que precisam ser respeitadas. Né? Então, são raros os casos em que a gente precisa restringir o acesso de um cidadão a esse fórum de discussões aqui. Em que casos isso acontece? Quando um sujeito vai lá e ofende o outro, eu não posso deixar ele fazer isso. Por uma questão muito simples. Primeiro, a prefeitura tem responsabilidade moral de mediar o seu canal, de mediar o seu fórum de discussões. Segundo, se a responsabilidade moral não for o suficiente, e para mim ainda tem a responsabilidade legal. Né? Porque tem jurisprudência a respeito disso. O canal é meu, se uma pessoa ofende outra dentro dele, eu sou responsável por isso. Né? Então é nossa responsabilidade mediar esses canais para que a discussão siga sempre em bom nível. Né? O momento histórico é especialmente desafiador para realizar essa tarefa, como vocês podem imaginar. No Brasil, é muito raro que se consiga separar o público do privado, ou ainda, que se consiga separar, no nosso âmbito específico, a comunicação institucional da comunicação partidária. O que eu quero dizer é, deve existir um canal para comunicação entre cidade e cidadão. É isso que nós somos. Deve existir, por que não? Deve existir um canal para comunicação entre eleitor e político, esteja ele eleito ou não. Mas o meu ponto é, essas duas coisas são diferentes e, portanto, devem estar separadas. Isso é um pilar básico do nosso trabalho. Assim. É muito raro você ver a figura do gestor municipal aparecer nessas comunicações. Raro. Né? Porque a gente entende que aqui é comunicação entre cidadão e cidade e não o contrário. A comunicação partidária deve acontecer, a discussão política partidária deve acontecer, mas nos seus canais adequados. No momento de politização intensa e extensa de todo e qualquer tópico nesse país, a gente tem a nossa capacidade de atuação muito dificultada, muitas vezes. Né? A gente quer promover uma discussão racional e direta sobre trânsito e segurança dentro do trânsito. Essa discussão vai ser partidarizada e daqui a pouco vai aparecer alguém para dizer que reduzir velocidade é de esquerda e implementar a via rápida é de direita, o que é um absurdo. Colocar um filtro de ideologia na hora de debater uma coisa dessas. Né? Não é para isso que a gente existe. Então, quando o cara vem lá e começa a querer colocar um partido numa discussão, uma personalidade política numa discussão dessas, a gente diz, olha, esse fórum aqui é para debater a cidade.
Se quiser se concentrar em partido, tem outros canais que você pode apropriar. Então, mediar também é incentivar algum tipo de participação em detrimento de outras, né? Então a gente incentiva as participações que são técnicas, que são racionais, que são centradas na cidade, e espera ver as outras que são partidárias, ideológicas, né, muito intrínsecas da fé e das convicções das pessoas, para que sejam levadas para os canais mais adequados e aqui possa se travar uma discussão mais produtiva para a cidade. A gente muitas vezes é convidado a fazer trabalhos de comunicação interna dentro dos nossos canais, que dialogam, é claro, com a cidade inteira, né? Às vezes a gente tenta evitar, assim, se tem um evento só para servidores, tem que avaliar se é realmente o caso de avisar a cidade inteira disso, porque o espaço na pauta aqui também é limitado, né? A gente não consegue colocar tudo o que a gente quer. A lógica aqui é um pouco de broadcast, assim, você tem um horário em TV lá, né, tem um limite para o que você consegue fazer caber naquele horário. O Facebook não é muito diferente disso não, porque você não pode encavalar uma publicação com a outra. Então tem que ser muito bem escolhido, assim, mas em casos específicos a gente consegue, claro, se comunicar com o público interno também. A primeira coisa eu acho que essa forma de comunicação, ela de alguma forma faz valer uma tradição que Curitiba guarda para si. Você pode questionar se essa tradição que Curitiba guarda para si, se esse traço da identidade local é uma construção de marketing ou não. Eu me refiro à ideia de que Curitiba é uma cidade inovadora. Isso está com a gente desde os anos 70 lá. Você pode questionar, isso é uma criação de marketing? Sim ou não? Dá para questionar isso. O que não dá para questionar é o curitibano se vê dessa forma. Isso é fato e está documentado, não é uma percepção empírica minha. Então, quando a gente vai para as redes sociais e se comunica de uma forma que nenhum outro órgão público fez antes, a gente acredita que, dadas as devidas proporções, né, na comparação com as inovações implementadas no passado, a gente faz valer essa tradição. Então tem isso. Primeiro, uma síntese daquilo que de melhor existe na identidade da cidade, tenta reproduzir isso, né? Só por isso o projeto já estaria valendo. Segundo, existe aqui a intenção firmada de simplificar procedimentos que de outra forma seriam burocráticos, longos e muito custosos, né? Então a gente consegue resolver por uma mensagem inbox no Facebook coisas que de outra forma seriam um pouco difíceis. É bem comum e você poderia usar inclusive essa pergunta para questionar a eficiência do marketing praticado nessas redes. Por quê? Porque quando eu coloco uma publicação de sucesso no Facebook e as pessoas aparecem para aproveitar essa publicação e colocar nos comentários os problemas da cidade, eu tenho fundamentalmente um anti-marketing, convocado pela própria prefeitura. Isso é bom para a prefeitura? É outra pergunta que se faz. Eu acho que é bom. Porque, primeiro, promove a transparência. A cidade está exposta ali da maneira como ela é. Segundo, a prefeitura tem a obrigação de responder aquilo diante do público que está ali, né? É claro que para isso funcionar, você precisa de uma mudança de mentalidade interna, né? Veja, o trabalho que a gente faz possibilita que o curitibano exponha os problemas da cidade com mais facilidade, com mais frequência e ganhe visibilidade para esses problemas. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Mas também mostra que Curitiba tem a disposição verdadeira de tentar resolver esses problemas. Tem a disposição verdadeira de assumir que esses problemas existem. E para poder público, isso devia ser a média, mas é fora da curva. Eu posso mostrar aqui para vocês as publicações em que elas surgiram, né? É uma coisa na qual eu pensei lá atrás, assim, porque eu recebo bastante estrangeiro para passear em Curitiba e tem uma coisa assim que sempre fazia parte da minha rotina quando eu levava a gente para passear por aí, mas nunca aparecia nem em marketing oficial, nem em propaganda de agência de turismo, lugar nenhum, que é a selfie com a capivara no Parque Barigui. Isso é um parque no meio da cidade, você entra lá, tem o bicho ali, você vai pertinho dele, tira uma foto ali e fica feliz. E qualquer gringo que eu levava a passear na cidade queria fazer esse negócio. Falava, não vai lá, tem lama no meio do caminho e tal, não é legal chegar lá. Mas os caras queriam ir e saíam muito satisfeitos com aquilo, né? E chega um momento que a gente precisa divulgar um evento que tem
está correlacionado com o turismo, que é a corrente cultural, shows gratuitos nas ruas e tal. E a gente opta por essa saída, né? Uma história com uma capivara gigante invadindo a cidade lá e tal. Aquilo dá muito certo. A gente continua utilizando ela assim como um mascote informal em outras publicações e eventualmente a gente consegue o Instituto Pró Cidadania, que é um outro braço da gestão municipal e é o dono das nossas lojas de souvenirs nos parques, no aeroporto e tal. E eles fazem uma linha de produtos embasado aí na capivara, que arrecada recursos para promoção social. Assim. Então era para ter sido só a divulgação da corrente cultural do ano de 2013 e virou um mascote informal e uma linha de produtos, assim. Então é talvez o caso mais memorável aqui dentro do departamento. Então, meu nome é Maria Luísa e eu trabalho aqui no atendimento do canal da Preps no Facebook e nas redes sociais. Acho que basicamente a maior parte do atendimento da população é tentar resolver os problemas das pessoas através da página. E essa na realidade é a parte que eu acho mais legal, além da criação de conteúdo e de Twitter, Instagram, que acho que é quando a gente pode ajudar as pessoas de fato. A gente faz a ponte entre a população e os departamentos que são responsáveis por resolver esses problemas da cidade. Então a gente conversa com todas as secretarias e tenta agilizar o processo para que as pessoas sejam bem atendidas e num curto prazo de tempo, porque nem sempre um 56 dá conta dessas demandas e muitas pessoas não sabem que elas podem chegar para os departamentos através do 156 e acabam abrindo a solicitação pela nossa página. É bem isso de fazer a ponte mesmo, porque a gente passa o problema para a secretaria passa ou a solução ou algum pedido de informações, tipo, faltou o endereço, uma coisa, sempre a gente faz essa comunicação. E no caso das pessoas voltarem e agradecer, é sempre muito bom e gratificante, principalmente questão de vagas de creche ou atendimento no posto de saúde, que era uma coisa mais grave, daí a pessoa fica realmente agradecida e é meio que o que faz valer o dia, assim, você ajudar essas pessoas que realmente necessitam. Passa de 100, assim, somando manhã e tarde, passa de 100 muito fácil. Sim. É que nem todas são solicitações de fato, né? Mas a gente acaba conversando com todo mundo. Eu não deixo passar ninguém. Não, é do momento, porque tem que ter muito feeling também. Às vezes a pessoa é fã de alguma banda, daí ela manda algum referente, daí você vê isso e faz a montagem naquele momento. Então todo mundo assim acaba participando do processo de criação da página. Às vezes está na foto da própria pessoa, tipo uma camiseta de banda, alguma coisa assim. É só quando é uma dúvida muito pontual, alguma coisa que ela chamou a atenção que dê a oportunidade de criar uma resposta mais criativa, por exemplo. A gente responde, mas explicando que nós somos um órgão público, que normalmente vem muita dúvida federal, que daí não é da nossa alçada responder isso. E sempre que tem alguma dúvida pontual da cidade, tentar encaminhar os departamentos que possam ajudar a gente a responder de uma forma mais completa. Mas a gente responde todo mundo. É só repasso mesmo, porque não tem como a gente responder. Aí é muito... Não podemos ignorar, a gente tenta atender todo mundo e aí sugere que a pessoa entre em contato com um órgão que realmente vai ajudar ela. Porque também não tem como a gente tentar responder e uma coisa que sai da nossa alçada e acaba dando um problema maior ou nem ajuda a pessoa no final das contas. Meu nome é Bruna e eu sou atendimento aqui na Prefeitura, eu faço jornalismo na Federal do Paraná. Eu fico na inbox da Prefeitura, da página da Prefeitura, respondendo todas as solicitações, nos comentários também, marcações e também no aplicativo Colab, que é um aplicativo desenvolvido e que é uma parceria com a Prefeitura e que também recebe algumas solicitações. Daí eu respondo por lá também. É quase o mesmo trabalho que as inboxes e os comentários. É encaminhar as solicitações e esperar a resposta e daí retornar para o cidadão. Isso depende dos posts que a gente faz. Se a gente fizer algum post falando sobre violência contra a mulher, pedindo para que... Depende do post que a gente faz. Se a gente faz um post contra a violência à mulher ou alguma coisa nesse sentido, geralmente acabam surgindo alguns comentários falando que isso é coisa de criminais e tudo mais, porque é natural. E por causa disso a gente acaba tendo a visão das pessoas de que a gente é mais de esquerda e direita, mas é inevitável, afinal é o governo. Então vai ter um posicionamento. Mas isso depende muito de posts. Geralmente são quando são posts relacionados a alguma luta e tudo mais. Às vezes são pessoas que já mandam alguma coisa pra gente com frequência, então é meio que uma conversa mesmo. Agora, quando é uma pessoa que vem solicitar algo e é o primeiro contato dela com a gente e a gente responde e ela vê que não é uma resposta pronta, volta e meia aparece uma mensagem como: nossa, vocês respondem mesmo. Ou quando é só alguma mensagem dizendo: Preps, eu amo você,
E ela também pensa que a gente não vai responder, mas a gente responde e diz: Curitiba também ama você. Aí também é uma surpresa. Então varia bastante, assim. Ou então quando a pessoa vem e manda alguma solicitação e diz: nossa, vocês estão aí. Isso é bacana ver essas reações. Principalmente porque a gente posta fotos que são marcadas no Instagram e a gente coloca na página. Então volta e meia as pessoas colocam, tanto nos comentários quanto nas inbox e marcações, eles sempre mandam com algum recadinho bonitinho, dizendo: eu me senti muito bem recebido aqui, ou alguma coisa nesse sentido. E também acontece às vezes dos próprios turistas mandarem alguma solicitação pra gente, sabe? Eu percebi isso na cidade, e o que a prefeitura pode fazer? E isso é muito bacana também, porque até mesmo as pessoas que estão de fora e quando vêm pra cá podem acabar ajudando a própria cidade. É mais bacana ainda quando vem alguém e pede, diz que tem um buraco na rua ou uma placa que tá quebrada. Teve um caso de um senhor que a placa da esquina da casa dele estava quebrada e ele precisava de ajuda. Eu acabei encaminhando esse chamado dele para a secretaria responsável e na outra semana a placa já estava consertada. Aí eu fui lá, avisei para ele que a placa estava consertada. Ele disse que tinha se sentido muito útil e que ele falou para todo mundo que a placa tinha sido consertada por causa dele. Deu um sentimento de muito orgulho para ele, porque ele ajudou a própria comunidade que ele estava inserido, mas também dá um sentimento de orgulho pra gente que estava meio que por trás disso, porque a gente ajudou ele a ajudar a própria comunidade. Então isso é muito bacana, esse não protagonismo. Eu acho que é errado generalizar. Você não pode dizer: minha mãe é funcionária pública, mas ela é uma pessoa maravilhosa. Então, você dizer todo funcionário público é preguiçoso é a mesma coisa que dizer que o mundo inteiro é um inferno, alguma coisa assim. E não é. Existem pessoas boas e existem pessoas ruins em todo lugar do mundo. Então, essa visão de que o funcionário público é preguiçoso, mas eu nunca tive. Até por ter exemplo de casa e até mesmo na universidade a gente tem que desconstruir muita coisa. Meu nome é Larissa, eu sou funcionária pública de carreira, entrei aqui na equipe da Prefis um tempo depois que a página já estava montada e eu sou formada em marketing. Hoje eu trabalho na equipe de atendimento e, além disso, também administro o Instagram da Prefis. A internet aproximou todos os órgãos públicos, a Prefis, quando entrou, outros órgãos públicos também estavam começando a entrar nas redes sociais e acho que era inevitável. Isso é ótimo para os canais de comunicação, porque obviamente, como todo órgão público, ele quer se aproximar do cidadão. Então, as redes sociais faz com que isso seja muito mais facilitado, que essa aproximação seja muito maior. E tira um pouco daquela burocracia, aquele mito de que o órgão público é algo distante e intangível do cidadão. O Instagram, ele já é um canal bem diferente do Facebook, assim, né? Ele já funciona de uma maneira diferente e ele tem mais a intenção de mostrar a cidade pelas lentes dos próprios curitibanos. No caso, a gente compartilha fotos as próprias pessoas alimentam o Instagram da prefeitura. Então, isso traz a visão da cidade que os próprios curitibanos, que as próprias pessoas que moram aqui têm. Mostram as belezas, os pontos turísticos, o que elas mais amam em Curitiba. Essa é uma maneira bacana, porque não é o órgão público que está dizendo, que está impondo como Curitiba é. Os próprios cidadãos que estão dizendo como Curitiba é. E essa relação é muito bacana no Instagram. Esse foi um fã da Prefis que fez para cada um de nós. O meu tá guardadinho aqui. Um fã da Prefis que entrou em contato com a gente, falou que ele já acompanhava fazia tempo as redes sociais da Prefis. E daí um dia ele veio nos visitar e trouxe esse mimo pra gente. O atendimento, ele não se resume apenas a responder as pessoas que entram em contato com a Prefis, mas ele também é um canal que auxilia o conteúdo, no caso. A gente consegue, muitas pessoas dão ideias, mandam sugestões de pauta, de coisas que podem ser publicadas na página, então muita coisa criativa vem através dessas mensagens e a gente repassa por conteúdo e às vezes sai uma coisa legal. Por exemplo, às vezes, pedido de doação de sangue, a pessoa, e aí a gente elabora uma campanha de sangue em cima disso, compartilha, e isso vem pedidos de fora. Ou coisas criativas, às vezes a pessoa, um curitibano teve uma ideia, fez uma ação bacana, de solidariedade, alguma coisa, manda pra gente: Prefis, a gente fez isso, será que dá pra divulgar na página? Às vezes vem coisas legais. Então, histórias bacanas vêm muitas vezes
gera essa mídia espontânea. As pessoas mesmo procuram a gente para contar para a Prefis essas ações de solidariedade. E também tem o oposto, né? Onde as pessoas veem, ó, tá rolando um boato, tá rolando uma coisa que não é bom para a prefeitura, e daí as pessoas vêm nos questionar, e essa é a oportunidade de a gente, aí a Prefis vai lá e coloca uma publicação explicando, esclarecendo aquele boato que estava rolando. No começo foi um pouco mais difícil, porque era algo novo e a gente teve que se aproximar. A gente tem que ter uma relação muito próxima com todos os setores da prefeitura, porque a gente depende deles, a gente precisa deles para a cidade funcionar, para o nosso trabalho funcionar. Então a gente sempre tentou ter uma relação muito franca, muito parceira assim com eles. A gente está sempre em contato. Quando a gente começou o atendimento, a gente falou com eles, conversou, muitas vezes foi marcado reuniões com os diretores responsáveis para poder explicar o que era o trabalho aqui das mídias sociais e explicar que a gente precisaria da ajuda deles, né? Então, sem essa boa relação interna, essa comunicação interna, não seria possível, por exemplo, o atendimento na Prefis. Né? Porque senão como é que a gente iria encaminhar as demandas e os setores nos responderem? A gente depende da boa vontade deles em nos ajudar. A gente já conseguiu ajudar muitas pessoas. No começo antes só existia o 56 mesmo, que era um canal mais normal e o mais antigo de Curitiba. Hoje com as redes sociais as pessoas sabem que pode entrar em contato com a gente para qualquer coisa, para o que precisar, para qualquer tipo de pedido. Então acredito que o cidadão se sente mais próximo da prefeitura como instituição e se sente mais aberto para poder falar de qualquer assunto. A gente tem pessoas desde reclamando de um problema, né? E pessoas vindo agradecer, vindo compartilhar suas experiências. Por exemplo, a gente faz uma publicação sobre a FAS e a pessoa se sente na liberdade de contar uma experiência dela com a FAS. Um parente meu uma vez precisou, ou da saúde. Esse tipo de liberdade não existia antes, era muito sério, muito fechado, muito, né? E hoje essa relação é muito mais aberta, mais próxima. Acho que as redes sociais trouxeram isso e as pessoas acho que têm essa visão. Eu sou Cláudio Castro, conhecido como Claudinho Castro. Eu sou gerente de atendimento da Prefeitura de Curitiba. Nós começamos, éramos em dois, o Marcos Giovanella, que abriu a equipe, eu, até te lembra, esses dias saiu no histórico do Facebook lá, nossa primeira foto da nossa primeira consulta pública que a gente fez, que era só nós dois, entendeu? E a gente fez todas, e a gente tinha que levar o computador, tudo. Daí, no outro ano, já foi melhor, porque a gente já tinha uma equipe que ia lá e montava o computador pra gente, tudo. A gente só ia, tipo, tinha uma estrutura. A Prefis só é o que é porque alguém apostou nisso. E isso quem apostou foi o prefeito. Ele chegou e disse: eu quero uma equipe, eu quero uma prefeitura próxima do cidadão. Como vamos fazer isso? Como vamos usar isso? Temos esse estereótipo: funcionário público não trabalha, poder público não trabalha, poder público não funciona. Temos que mudar tudo isso. Como fazer isso? Primeiro temos que chamar atenção. Chamar atenção como? Humor. Daí aí surgiu a Prefeitura de Curitiba. Hoje, a Prefeitura de Curitiba vamos fazer alguma coisa? Que estilo? Estilo Prefeitura de Curitiba, entendeu? Então ela virou um estilo. Como antigamente, você usava cada macaco no seu galho, e depois de 2008, começaram a usar cada um no seu quadrado, entendeu? Então as coisas nós acho que fizemos uma mudança, nós colocamos um estilo. Então nós somos o estilo Prefeitura de Curitiba. Hoje, pessoas dizendo que os órgãos públicos não funcionam, ou o cara é militante da oposição, ou é uma pessoa bem desinformada, bem, tipo, não está ligado que
está acontecendo. Mas quem está ligado nas mídias sociais, principalmente, sabe que aqui a gente trabalha. O que acontece é o seguinte, sempre com o resultado da gente ser uma pessoa... Tá gravando aqui, por favor, obrigado. Quando a gente começou o trabalho, a gente começou o humor e tal, as pessoas muito falavam assim, Curitiba, sua linda, casa comigo. Até o Álvaro falava, como que era que você falava, Álvaro? Como que você falava quando a pessoa pedia para casar com a prefeitura? Não era possível porque seria apropriação privada do meio público. Então, tipo, quando a pessoa pedia para casar com a gente dizia, não, isso não é possível porque seria apropriação de um bem público, não pode, é contra a lei, então não pode. Daí, legal, mas Curitiba ama você e tal, coraçãozinho, sempre foi assim. Daí teve um dia que o Rio de Janeiro veio e pediu a gente casamento. E os seguidores do Rio de Janeiro começaram, e aí, Preps, como que é? Nisso a gente viu um grande sentido de fazer alguma ação. Vamos aceitar, vamos. Quando que vai ser o casamento? Tal dia. O secretário da época, o secretário Vladimir Nascimento, ele teve uma ideia. Por que não fazer uma lista da noiva? Então fizemos uma lista da noiva, na qual tinha metas, que era levar idosos para passear, crianças de orfanato para fazer um lanche, cinema, pintar, fazer desenhos, doar livros, doar sangue. O doar sangue era tudo. Então o doar sangue a gente colocou para o mundo, o Brasil inteiro. Então o que aconteceu? Naquele dia, mesmo pessoas que não moravam em Curitiba faziam doação de sangue. Então foi uma sacada e que deu certo. E aí agora, quando a gente comemora o aniversário do casamento vermelho, a gente sempre faz doação de sangue, ou doação de ração, E a população adere? Adere bastante. Obrigado.